A gente sabe que é difícil ter paciência, ainda mais agora com a criançada de férias, fica mais tempo em casa. Mas esse tipo de atitude traz consequências para essa criança até na vida adulta. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio, por isso eu recebo a Camila Vilela, psicóloga, a advogada Camila Dias e a Mara, que é mãe de gêmeas. E todo mundo vai debater aqui sobre os limites, quando é correção, quando já passa a ser uma violência, seja ela física ou psicológica. Muito boa tarde a todas vocês. Boa tarde. Mara, eu queria começar com você. Você tem gêmeas, 11 anos, não é isso? Isso mesmo. Como é? Estão naquela fase de pré-adolescência, né? É difícil. Como que é a sua conversa quando você precisa corrigir as suas filhas? Então, eu vou pelo meio de sempre você conseguir a troca, né? Você nunca vai conversar com elas assim, batendo, agredindo, né? Primeiro você vai tentar conversar, vai tentar justificar, olha, isso não é legal, desse jeito, por esse caminho pode dar alguma coisa errada. Sempre eu oriento, né? E falo para elas, ó, o mundo é ruim, não pensa que ali na frente a consequência vai ser boa, né? Uhum. Aí eu falo com elas, a plantação, né, é livre, mas as consequências você colhe, e sempre conversando desde pequenininhas, tá? E elas cresceram já aprendendo a importância desse diálogo e dessa conversa. Exatamente. E respeitam? Respeitam. Dá certo essa forma de educar? Sim, porque eu fui criada um pouco mais... meus pais, eles batiam bastante, né? E a gente acaba... A nossa geração, ela é uma geração que tem um pouco de trauma desse tipo de correção. Tem pessoas que usam este trauma para bem e tem pessoas que utilizam esse trauma para mal. Quando a gente utiliza para bem, a gente leva ao pé da letra que não se deve ficar espancando a criança. Você tem que avaliar todo tipo de correção que você vai aplicar, né, naquele momento, principalmente uma criança que não tem noção de nada. Se você não orientar, não mostrar, olha, isso aí não está legal, você acha que está bonito? Você pode usar sempre esse termo. Fala aqui com a mamãe, está bonito do jeito que você está fazendo? Você acha que você vai merecer, após o almoço, você tomar um sorvete? Aí você consegue... Ah, não, mamãe, acho que eu fiz isso aí. Acho que eu fiz errado desse jeito, né? Aí a criança mesmo, ela começa a ligar um alerta nela mesma. Você Perfeito. Começa a aplicar nela como que ela vai se comportar, é formação de caráter, né? É isso aí. E você que está assistindo Fala Espírito Santo, hein? Quando é correção, quando passa a ser violência, como que o senhor e a senhora faz para poder corrigir e educar seus filhos ou netos, sobrinhos, afilhados, a criança que convive com você? Fala no zap 27999422478. Estou esperando a sua participação, viu? Agora eu quero falar com a Camila Vilela, psicóloga, primeiro, porque isso traumatiza a criança de uma forma que ela leva para a vida adulta, né? A Mara acabou de citar como foi a criação da geração dela. E isso gera um trauma mesmo, né? Não é? Exatamente, porque a agressão, né, a violência física, a violência psicológica, ela não ensina. Então, a criança obedece porque ela está com medo. Então, você falou exatamente, assim, uma geração passada, a gente tinha pais muito autoritários, né, que a violência, o castigo, a punição física era a prática. E hoje a gente partiu para um outro lado, né, que são pais muito permissivos. Então, o meio do caminho, que é o ideal, a gente se perdeu. Então, antes não podia nada e tudo que podia... Tudo que acontecia era na violência. Agora pode tudo, tudo é liberado, nada tem regra. Então, a criança precisa de regras, mas regras coerentes, né? Regras gentis e firmes. Então, não é deixar qualquer coisa, mas realmente cuidar dessa criança, acolher o momento, o conflito, o que é a birra, que na verdade, né, não é qualquer coisa, e realmente fazer um diálogo respeitoso. Você acha, Camila, que hoje os pais estão muito nos extremos? Ou parte para uma agressão... ou então deixa tudo fluir como se nada estivesse acontecendo? Quer dizer, é necessário um equilíbrio. Sim, a criança precisa de limites, né? A infância precisa disso, para poder margear o que é adequado, o que não é adequado, qual que é o ambiente adequado, o que fazer em cada situação. Só que os pais perderam isso, e aí os pais perderam o que é autoridade, que a autoridade não é autoritarismo, né? Mas é uma forma de educação gentil e respeitosa. Perfeito.
Camila Dias, advogada, nesse caso que nós citamos, que aconteceu no município da Serra, esse pai, que admitiu ter trancado o filho dentro do carro como uma forma de punição, de castigo, foi encaminhado à delegacia. Quando é correção e quando passa a ser crime? Nesse caso, é claro, né? Que não foi desmedido. Tudo que ele fez com aquela criança de apenas 4 anos, ou seja, se às vezes fosse um adolescente, uma criança mais velha, ia conseguir pedir ajuda, nem isso essa criança pôde. Então, no caso dele, é um caso inaceitável, um crime, né? Maus tratos, agressão, tudo isso com uma vida ainda que não consegue nem se defender. E, assim, eu acredito que toda a sociedade, né, quem está nos assistindo e a gente aqui no estúdio, a gente ficou bem consternados, né, imaginando essa cena, essa criança sofrendo, correndo um risco ainda de vida, porque já seria um crime a agressão. Ele ainda colocou essa criança trancada num veículo que a gente, né, já narrou aqui diversas vezes de crianças que chegam a falecer, estarem presas por pais que deixaram ali sem querer, e ele fez de propósito. Então, ele fez com a intenção de maltratá-lo, né? Então, esperamos aí que ele cumpra com que a justiça tiver de mais danoso para ele esse cumprimento. Agora, por exemplo, em caso de pais separados, um episódio como esse pode fazer com que o pai perca, talvez, a guarda total dessa criança? Com certeza. Não só nos casos de pais separados, né, que no caso, se fosse o caso da mãe requerer essa guarda unilateral, sim. E tudo, no caso dele não ser separado, agora que o Conselho Tutelar entrou nesse processo, ele pode vir a perder o poder familiar, que é a maior sanção que um pai ou uma mãe pode ter em relação à convivência com seus filhos. É como se tirasse dele o direito de ser pai. E aí, infelizmente, como no caso que foi trazido, né, a mãe também é uma mãe que tem essa ausência aí na vida da criança, então essa criança agora não tem uma mãe para cuidar, um pai que está preso e que o maltrata, e a gente fica à mercê de familiares ou de uma devolução para o Estado. Perfeito. Olha, já temos algumas participações aqui no Fala no Zap. Se você puder, fala o seu nome, de onde está assistindo o nosso programa, para eu poder registrar aqui durante essa edição, combinado? Olha, a Maricilda Borges diz que temos que ter sabedoria para educar os nossos filhos, porque senão acabamos sendo ignorantes. Mais uma participação, essa não falou o nome, desde criança os meus filhos, aqui eu vou pedir depois para a Camila comentar. Os meus filhos me temem, se eles não me temerem, eles não vão me respeitar. Hoje eles me respeitam, só de eu olhar eles já sabem o que eu quero dizer. Vou pedir para a Camila comentar daqui a pouquinho, mas antes, Mara, eu queria que você falasse um pouco, já que disse que teve uma criação mais autoritária, e isso refletiu em você na vida adulta? Eu acredito que refletiu um pouco. Como? Vamos colocar assim, negativamente, alguns traumas, né, que causam numa criança. Tem algumas coisas que você evita fazer com os seus filhos, por exemplo. Eu costumo, quando eu vou conversar com as minhas filhas, as 3, né, que eu tenho uma mais velha também, e ela sabe muito bem do que eu estou falando, eu procuro, todas as vezes que eu preciso fazer uma correção, eu fico mal, eu não me sinto bem. Porque vem à sua memória tudo que você passou. Justamente, mas eu aplico muito essa coisa do amor. Eu chego para elas e falo, você sabe por que mamãe falou assim? Você sabe por que aconteceu isso? Aí começa a falar, né, que é porque eu te amo, porque eu não quero que o mundo faça com você o que, de repente, os meus pais, né, principalmente o meu pai, fazia comigo na minha infância. Então, eu não quero que... Porque o mundo é ruim. Eu sempre coloco isso para eles, né? Não é querendo colocar dentro de uma redoma, mas é aplicando para eles o que realmente pode vir a acontecer se eles não seguirem o que eu estou aplicando para eles, o que eu estou orientando, entendeu? Perfeito. Você não deve falar com pessoas estranhas, você não deve... Aí começa a aplicar e eu não tiro o direito delas de serem crianças. Com certeza. Olha, temos várias participações já. Camila Vilela, eu quero que você comente essa participação da nossa telespectador que fala o seguinte: para ele, respeito e autoridade tem que ser autoritário. E é aquilo que você falou, autoritarismo diferente de autoridade. Os pais precisam ser respeitados, não temidos. Exatamente. O que acontece, Lucas? Quando a gente obedece porque a gente tem medo,
A gente não entendeu a motivação daquilo. Então, eu faço isso porque eu sou obrigada, porque eu tenho medo de uma punição, provavelmente uma punição física. Então, o que acontece com o adulto? Né? O adulto está com raiva, ele não está conseguindo se regular, se orientar enquanto um sujeito com cérebro, né, formado, e quer cobrar isso de uma criança. Então, ele vai lá e parte para agressão física, cobrando um tipo de responsabilidade, um tipo de maturidade cerebral que essa criança ainda não tem. E aí ele parte para agressão física. O que acontece? Assim que esse adulto não está presente, por exemplo, em outro ambiente ou na escola, ele vai fazer escondido, porque ele não entendeu o porquê daquilo. Ele faz porque ele tem medo. E aí imagina você ter medo da pessoa que é sua referência de afeto, de cuidado. Então você precisa olhar para o seu pai, para sua mãe com carinho, com afeto, com respeito, e não com medo. E aí eu bato e falo que eu estou batendo porque eu amo, porque eu estou ensinando. O que eu estou ensinando para essa criança? Que está tudo bem o outro encostar no corpo dela, está tudo bem violência, está tudo bem ela estar numa relação na vida adulta e apanhar. Afinal, o companheiro ama. Então, assim, são caminhos muitas camadas, né? Muitas. Temos mais participações de telespectadores que estão aí comparando como foram a criação deles e como estão levando isso para os filhos. Mais participações, um diz o seguinte: na minha opinião, a ausência da família é o maior causador dos problemas dessa geração. Antigamente tínhamos uma criação um pouco mais rígida e ele atribui essa flexibilidade, né, em relação à correção da criança como uma formação de adolescentes, uma formação de uma geração muito mal preparada para o mundo, segundo o nosso telespectador. Temos mais aqui, olha, Lucas, sou a Tatiane, boa tarde, eu sou a favor da correção sim, mas dentro do limite. Penso que tem hora que o chinelo ou a vara é necessário, mas não espancar. O Gilberto Marcelino diz que, dependendo das circunstâncias, o corretivo deve ser aplicado, mas com muita cautela. A Carla Ramos afirma: eu cresci criada com um pai violento e eu criei ódio por ele, mas eu não trouxe esse trauma para o meu filho. Corrijo de forma que ele reconheça o erro sem criar ódio. E aí, Camila, uma outra consequência, que é quando a criança ela teme os pais e depois, quando entra na fase adulta, começa a não gostar, a ter repulsa dos pais, né? É uma consequência. Isso, porque a relação é construída, o afeto é construído. Então, alguém que sempre me puniu, que fez todos os tipos de maldade possível, todos os tipos de vingança possível, porque quando o adulto está na raiva e ele bate na criança, ele está descartando a raiva dele. E aí, quando ele está calmo, tranquilo, vai bater, qual o motivo, né? E aí, como é que essa relação é construída? E aí, depois de adulto, depois de idoso, quer voltar e construir uma relação que nunca existiu. Então... Mas eu queria que você comentasse uma questão aqui, que é o seguinte: algumas pessoas assim mais saudosistas de gerações anteriores afirmam que essa criação rígida fez bem para eles, de ser agredido, de ter violência física e tal, que isso tornou os cidadãos mais disciplinados e acreditam que, agindo da mesma forma, isso pode fazer com que eles se transformem como os pais, né? Como lidar com esse pensamento que ultrapassa gerações? Se você for olhar nossa geração aqui, 30, 40 anos, ninguém está muito bem, né, Lucas? Então, assim, acho que a gente já pode partir desse princípio. Todo mundo com ansiedade, depressão, baixa autoestima, questão de frustração, dificuldade com o emprego e uma lista de coisas. Então, assim, falando de geração, né, não é um caso único, não tem ninguém bem. Então, não é real que é uma geração boa e hoje é uma geração horrível. A geração de hoje está com várias questões, sim, né? Quando a gente fala de uma permissividade, a gente está falando de uma geração que não consegue lidar com frustração, que não sabe lidar com os sentimentos, não sabe se corregular. Então, sim, a gente está numa geração bem complicada no sentido desse cuidado socioemocional, mas que a geração passada está bem não é real. Então, falta o meio do caminho. Isso sim, e eu tenho a impressão que a próxima é cada vez pior, né? A gente tem essa impressão por conta da vida que a gente está levando, assim, esse negócio de celular, rede social, enfim. Está tomando cuidado, está tomando conta de outras áreas. Camila Dias, agora, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente sempre fala, olha, acabou aquela história de não pode meter a colher em relacionamento, principalmente abusivo. E em relação de pais com as crianças, as pessoas devem também denunciar, buscar esse tipo de ajuda para evitar que algo pior aconteça com uma criança? Claro que a gente está falando aqui de casos mais extremos. Delicado isso, né?
Até mesmo a gente trazendo aí os comentários que os telespectadores fizeram, a gente acaba relativizando muito. O que eles falam, né, para mim, corrigir sem espancar pode ser um tapa. Para uma outra mãe, corrigir sem espancar pode ser um tapa, pode ser um empurrão, puxar de orelha. Então, a gente, trazendo para essa sua pergunta, muito pertinente, até onde a gente pode intervir ou não. Se aquele um tapa que eu dou, ou 3, 4 que a outra está dando, várias chineladas, não é fácil. Eu parto do princípio que, como crianças não têm voz para se defender, se eu acompanhar, se eu estiver perto de um pai batendo desmedidamente de uma criança, eu vou intervir por ela. E a gente pode também, enquanto os vizinhos, por exemplo, né, que escutam choros contínuos e situações, pode fazer denúncia, até mesmo anônimo, né, se tiver com receio, para que o Conselho Tutelar esteja indo até esse ambiente, né, vendo como é que está essa questão familiar. E é melhor a gente correr o risco do pai que estiver agredindo ficar com raiva ou falar alguma coisa e nisso a gente conseguir conter, do que se omitir e ver essa criança sofrendo, né, Lucas? Porque que nem ali no caso da reportagem, a criança ficou presa, então as pessoas denunciaram aquilo ali. Então, assim, foi porque adultos tiveram um posicionamento que isso tudo agora está acontecendo. Perfeito. Mais algumas participações? Olha só. A Escarlate de Feu Rosa diz: Lucas, eu apanhei muito quando criança, hoje não consigo corrigir meus filhos batendo, gritando ou coisa do tipo. O Eli Oliveira, de Planalto Serrano, disse o seguinte: boa tarde, Lucas, eu fui criado, nunca tomei um tapa dos meus pais, hoje eu tenho 50 anos, pai de 2 moças, uma de 24 e outra de 13, graças a Deus, minhas filhas nunca levaram um tapa, sempre entenderam só na conversa. Graças a Deus. Não concordo com esse castigo, porque tem outros meios de educação sem bater. Pois é, Eli, eu concordo com você também. Digo uma coisa, eu, na minha família, graças a Deus, nunca apanhei, nunca tive nada de violência. Sempre fui cercado de muito amor e não tive problema nenhum. Escutando, teve aqueles momentos de desobediência, não tem jeito, mas nada extremado. É isso. Deixa eu agradecer a Mara Lima, que é mãe de gêmeas e trouxe a experiência dela, a Camila Dias, advogada, e a Camila Vilela, psicóloga. Obrigado, meninas, pela participação aqui no nosso Fala Espírito Santo, viu? Obrigada.